E se um objeto atravessasse nosso sistema solar a 300 mil quilômetros por hora, mas não deixasse nenhum rastro? E se ele acelerasse sem ejetar nada, brilhasse sem perder massa e mudasse de curso sem usar propulsão? Em 9 de novembro de 2024, 2 imagens chegaram do espaço profundo. E o que elas mostraram fez Avi Loeb, astrofísico de Harvard, dizer algo que poucos cientistas se atrevem a dizer publicamente. Pode ser algo construído. O nome dele é 3I Atlas, e quanto mais olhamos, menos ele se parece com um cometa. 3I Atlas foi detectado pela primeira vez em janeiro de 2024 pelo sistema de telescópios Atlas no Havaí. A terceira sigla I no nome significa interestelar, porque ele não veio daqui. Sua órbita é hiperbólica, com excentricidade de 1,03, o que significa que está apenas de passagem. Veio de fora, atravessando o sistema solar a uma velocidade de 83 km por segundo em relação ao Sol. Quando foi descoberto, estava a 7,8 unidades astronômicas do Sol, mais distante que Júpiter. Os modelos iniciais classificaram como cometa. Cometas interestelares são raros, mas não impossíveis. O primeiro foi 2I Borisov, em 2019, que se comportou exatamente como esperado. Aqueceu, sublimou gelo, criou uma cauda brilhante de gás e poeira. 3I Atlas deveria fazer o mesmo. Em julho de 2024, o Hubble fotografou pela primeira vez. E estava lá, um ponto de luz compacto, nenhuma coma visível ainda, mas ainda distante o suficiente. Antes de mergulharmos no que aconteceu depois, se você quer entender por que esse objeto está deixando a comunidade científica em silêncio, deixa o like e ativa o sino porque o que vem a seguir vai fazer você questionar tudo o que sabemos sobre cometas. Porque quando ele se aproximou do Sol, algo muito estranho aconteceu. Em setembro de 2024, 3I Atlas cruzou a órbita de Marte, a 1,5 UA do Sol. A essa distância, a radiação solar é intensa o suficiente para começar a sublimar gelo d'água. Esperávamos ver os primeiros sinais de atividade. Uma coma se formando, talvez pequenos jatos de gás escapando da superfície. Mas quando o Virtual Telescope Project apontou para ele, o que viram foi nada. Apenas um ponto de luz, compacto, brilhante, sem cauda, sem coma. Como uma estrela distante, mas se movendo rápido demais para ser uma estrela. A magnitude aparente era 15,2, fraco, mas visível para grandes telescópios. Porém, a ausência de estrutura era desconcertante. Cometas a 1,5 UA deveriam estar ativos. 67P Churyumov-Gerasimenko, estudado pela missão Rosetta, começou a mostrar jatos a 3 UA. O famoso cometa Halley começa a atividade a 5 UA. 3I Atlas estava muito mais perto e completamente inerte. Talvez seja um cometa inativo, alguns cientistas sugeriram. Talvez todo o gelo já tenha sublimado em passagens anteriores por outras estrelas. Mas aí veio o problema. Se fosse inativo, deveria estar escurecendo conforme se aproximava do Sol. A superfície rochosa refletiria menos luz à medida que o ângulo de fase mudasse. Só que estava ficando mais brilhante. E havia outro detalhe que ninguém conseguia explicar. Entre julho e setembro, 3 observatórios independentes mediram o brilho de 3I Atlas. Hubble, Gemini South, no Chile, e o Virtual Telescope, em Roma. Quando compararam os dados, encontraram algo que não deveria ser possível. O brilho estava aumentando, de forma não linear. Deixa eu explicar o que isso significa. Quando um objeto se aproxima do Sol, seu brilho aumenta seguindo a lei do inverso do quadrado. Se você reduz a distância pela metade, o brilho aumenta 4 vezes. É matemática pura, previsível. Todos os objetos do sistema solar obedecem essa lei. 3I Atlas estava aumentando de brilho mais rápido do que a lei permitia, como se houvesse uma fonte adicional de luz. Ou como se a superfície estivesse mudando suas propriedades reflexivas. A equipe do Gemini South rodou análises espectrais procurando por emissão de gás, a assinatura de sublimação. Procuraram por cianogênio, CN, por radicais OH, por linhas de sódio, encontraram nada. Nenhuma emissão detectável.
É como se o objeto estivesse brilhando mais, mas sem fazer nada. Mas então veio novembro, e as imagens que mudaram tudo. No dia 9 de novembro, quando 3I Atlas estava a apenas 0,7 UA do Sol, mais perto que a órbita de Vênus, o James Webb Space Telescope finalmente conseguiu apontá-lo. E o que viram foi impossível. A imagem do James Webb mostrou um ponto de luz perfeitamente compacto, sem cauda, sem coma, sem nada. Exatamente igual à foto do Hubble de julho, 4 meses antes. Mas aqui está o que torna isso fisicamente impossível. A 0,7 UA do Sol, a temperatura de equilíbrio térmico de um corpo escuro é cerca de 400 degrees. Água sublima a 0 degrees no vácuo. Dióxido de carbono sublima a 78 degrees. Monóxido de carbono sublima a 200 degrees. A essa temperatura e distância solar, qualquer gelo volátil deveria estar vaporizando violentamente. Os modelos de sublimação estimam que um cometa típico de 500 metros de diâmetro, o tamanho estimado de 3I Atlas, perderia entre 5 a 8 bilhões de toneladas de material entre julho e novembro. 5 bilhões de toneladas de gás e poeira deveriam criar uma coma brilhante visível de milhões de quilômetros. Mas não havia nada. Como se o objeto fosse feito de algo que não sublima, algo que não reage ao Sol. E aí os dados do telescópio Subaru no Japão chegaram. Eles mediram o espectro de refletância, basicamente, como o objeto reflete diferentes comprimentos de onda de luz. Esperavam ver silicatos, talvez carbono orgânico, os componentes normais de cometas. O que encontraram foi uma curva de refletância quase plana, refletindo igualmente em todas as frequências, do ultravioleta ao infravermelho próximo, como um espelho perfeito. Como se a superfície fosse polida, uniforme, artificial, e tinha mais. Quando analisaram a variação de brilho ao longo do tempo, a curva de luz que revela a rotação do objeto, encontraram uma periodicidade de 6,7 horas. Normal para asteroides. Mas a amplitude da variação era de apenas 0,03 magnitudes. Isso significa que o objeto tem uma forma quase perfeitamente esférica, ou cilíndrica vista de frente. Asteroides naturais são irregulares, com variações de 0,2 a 1,0 magnitudes, conforme giram. 3I Atlas gira como se fosse simétrico, como se tivesse sido torneado. Mas o mais bizarro ainda estava por vir. Porque quando os astrônomos revisaram a trajetória exata, em outubro, uma equipe do Jet Propulsion Laboratory da NASA fez algo de rotina. Atualizou os elementos orbitais de 3I Atlas usando todas as observações disponíveis desde janeiro. Esperavam refinar a órbita, torná-la mais precisa. Em vez disso, encontraram um resíduo. Um desvio pequeno, mas mensurável, da trajetória puramente gravitacional. Atlas estava acelerando. Não muito, apenas 4,8 × 10, 6 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração minúscula, mas inequívoca, estatisticamente significante com 5,2 sigma. Esse tipo de aceleração não gravitacional é comum em cometas. É causada pelo efeito foguete. Quando o gás escapa assimetricamente da superfície, empurra o cometa na direção oposta. Foi observado em Halley, em 67P, em quase todos os cometas ativos. Mas 3I Atlas não está ejetando gás. Todas as observações espectrais confirmam isso. Não há emissão, não há coma, não há escape de massa. Então, o que está causando a aceleração? A equipe considerou outras explicações. Pressão de radiação solar, muito fraca. Explicaria apenas 10% do efeito observado. Arrasto do vento solar, ainda mais fraco. Erro de medição? Impossível. 5 observatórios independentes confirmaram. E então, em 15 de novembro, a Vloob publicou uma análise no The Astrophysical Journal Letters. E o título dizia tudo. Anomalous Acceleration of Interstellar Object, 3I, Atlas, Consistent with Solar Sail Mechanism. Vela solar. Como se a superfície estivesse usando a pressão da luz do Sol para acelerar. Como algo projetado para fazer exatamente isso. E aí veio a pergunta que ninguém queria fazer em voz alta. Se não é gelo sublimando que está acelerando, então o que é? E se 3I Atlas não for um cometa nem um asteroide?
E se for exatamente o que Loeb está sugerindo, uma sonda interestelar usando vela solar para manobrar. Pensa nisso por um momento. Todos os comportamentos anômalos, a ausência de outgassing, a refletância uniforme, a forma simétrica, a aceleração sem ejeção, todos ficam explicados se assumirmos que a superfície é artificial. Uma vela refletora, algo projetado para capturar pressão de radiação e converter em movimento. A aceleração medida, 4.8x10, 6 MeV S2, é exatamente compatível com uma vela de 500 metros de diâmetro com densidade superficial de 1 grama por metro quadrado, mais fina que papel alumínio. Com essa aceleração sustentada, o objeto poderia ajustar sua trajetória ao longo de décadas ou séculos. E aqui está o que é realmente perturbador. A trajetória de entrada de 3I Atlas no Sistema Solar não é aleatória. Quando você traça a órbita de volta no tempo, ela aponta para uma região do céu próxima a HD 1609-71, uma estrela tipo G5 a 76 anos-luz de distância. Uma estrela como o Sol, com idade de 5,4 bilhões de anos. Velha o suficiente para ter desenvolvido planetas, velha o suficiente para ter desenvolvido outra coisa. Se 3I Atlas foi lançado de lá, levou 76 anos para chegar aqui, viajando a 0,03% da velocidade da luz. Bem dentro das capacidades de uma civilização que dominou velas solares e tem paciência de enviar sondas para outros sistemas estelares. Não estou dizendo que é isso, mas os dados sugerem algo que não podemos mais ignorar. Estamos observando um objeto que age como se fosse artificial. E se continuarmos descartando isso apenas porque não pode ser, talvez estejamos repetindo o erro que quase cometemos com Oumuamua em 2017. Pensa, se você quisesse explorar a galáxia, enviaria naves rápidas com motores de fusão? Ou enviaria milhares de velas solares, baratas, leves, que usam a luz das próprias estrelas para acelerar e frear, que atravessam o espaço por séculos em silêncio, observando, coletando dados? Se, e eu enfatizo se, 3I Atlas for artificial, isso muda tudo sobre nossa busca por vida inteligente. Passamos 60 anos procurando sinais de rádio. Construímos radiotelescópios gigantes. Fizemos 7. Procuramos por megaestruturas alienígenas ao redor de estrelas distantes. E talvez a tecnologia alienígena estivesse entrando no sistema solar o tempo todo, disfarçada de asteroides e cometas que descartamos como não interessantes. Quantos objetos interestelares detectamos até agora? 3. Oumuamua em 2017, 2I Borisov em 2019 e agora 3I Atlas. Os modelos estatísticos sugerem que deve haver milhares atravessando o sistema solar o tempo todo. Mas são pequenos demais ou rápidos demais para detectarmos. E se uma fração deles, mesmo que 1%, for artificial? Sondas enviadas por civilizações que estão fazendo exatamente o que estamos tentando fazer. Entender o universo, mapear estrelas, procurar por outros sinais de vida. Talvez a galáxia esteja cheia de sondas silenciosas, observadoras, esperando. E nós, finalmente temos telescópios sensíveis o suficiente para começar a diferenciá-las do ruído de fundo cósmico. Porque aqui está o que me deixa inquieto. 3I Atlas está acelerando para fora do Sistema Solar agora. Fez uma passagem pelo periélio em dezembro de 2024, o ponto mais próximo do Sol, e agora está ganhando velocidade de escape. Até 2026, estará além de Netuno. E depois, desaparecerá na escuridão interestelar, continuando sua jornada para... onde? E se estava coletando dados? E se estava mapeando nosso sistema? E se detectou nossas transmissões de rádio, nossos satélites, nossas sondas espaciais, e agora está voltando para casa para relatar o que encontrou? Não estou sugerindo conspirações. Estou apontando para dados que não têm explicação convencional. E quando dados científicos apontam para algo extraordinário, temos duas opções: ignorar porque parece impossível ou investigar porque pode ser real. Há uma frase famosa de Arthur C. Clarke: duas possibilidades existem, ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. Ambas são igualmente aterrorizantes.
Mas talvez haja uma terceira possibilidade, ainda mais estranha. Talvez não estejamos sozinhos, mas estejamos olhando para a evidência sem reconhecê-la. Porque ela não se parece com o que imaginávamos. Porque vem disfarçada de rocha espacial, viajando em silêncio, refletindo luz solar de forma perfeitamente simétrica. Se essa história te fez questionar quantos outros objetos naturais podem não ser naturais, se inscreve no canal e deixa nos comentários. Você acha que devemos criar uma missão para interceptar 3I Atlas antes que saia do sistema solar? Porque ainda temos uma janela de oportunidade. Até 2026, ele ainda estará ao alcance de nossas sondas mais rápidas se agirmos agora. E se você quer apoiar investigações profundas como essa sobre os mistérios do cosmos, considere se tornar membro do canal. Link na descrição. Nas próximas semanas, mais telescópios vão apontar para 3I Atlas. O James Webb vai observá-lo novamente em janeiro de 2025. E talvez, só talvez, encontremos uma explicação natural para tudo isso. Uma composição exótica. Um tipo novo de asteroide metálico. Algo que ainda não conhecemos. Ou talvez confirmemos o que os dados já estão sussurrando. Que não estamos sozinhos. E que a primeira evidência não veio em um sinal de rádio. Veio navegando através do nosso quintal cósmico, usando a luz do nosso Sol para acelerar. E se for isso, a verdadeira pergunta não é: eles existem? É quantos deles já passaram por aqui sem que percebêssemos?